Mas primeiro, gente, vamos tratar dessas saídas. O Wellington na mira do Southampton, parece que já tem pré-acordo, a diferença aí agora é saber se vai agora ou vai no final do ano, e tipo, se no final do ano, será se vai continuar o touro que o Wellington é? Porque o Wellington é um touro, né? E Galopo no Boca Júnior. O que vocês acham dessas paradas aí, dessas possíveis saídas? Começa com você, essa daí, ô Fernandão. O que você acha? Fala para nós aí dessas duas possíveis saídas, o que você tem de informação e a sua opinião. Normal, né, Guiné, Rafa, Vitor, é normal. A saída do Wellington, diante do péssimo encaminhamento que o contrato dele teve com a diretoria, era normal que uma hora ou outra ele iria sair mesmo, né? A diretoria de São Paulo, na verdade, na figura aí do lamentável Boca de Farofa, ele sempre preferiu o Caio Paulista, né? Não vamos nos iludir que, na verdade, o grande objetivo da diretoria era manter o Judas Paulista no time. Só que o Judas recebeu uma proposta, não foi negociado a tempo e o Judas saiu. Aí o Wellington, ele começou a recusar proposta. Toda hora a diretoria de São Paulo procurava o empresário dele e ele recusava todas. Era natural que o empresário dele estava colocando o nome dele em algum clube, né, na Europa. E saiu. Eu acho, vamos ser sinceros aqui, o Wellington é um lateral razoável, tá razoável para bom, não é um grande jogador. Na verdade, ele é de uma safra de jogadores brasileiros que tem muita dificuldade de ter jogador bom aqui na posição dele, né? Destacaria aí 2 ou 3 que realmente jogam bastante bola, né? E o Wellington ganhou esse cartaz, digamos assim, pela forma com que ele recusou, né, o contrato, né? Eu acho também extremamente arriscado trazer o Alexandro, como nós já discutimos aí, né, Júlio, em outros programas. O time ele está jogando em uma outra posição na Europa, vai ter que se readaptar aqui no Brasil a jogar de lateral esquerdo. É evidente que desde a época do Santos ele sempre teve muita qualidade, porém é um risco que o time vai ter, né? Na hora de ter ele no time. Não é uma garantia, na verdade, que vai dar certo. Eu vejo o Alexandre aí muito mais como uma aposta. Com relação ao Galo, também é uma negociação que nunca foi esclarecida de acordo com a diretoria de São Paulo. Falam que ele foi contratado aí com bitcoins, né? Uma coisa aí muito esquisita. É um jogador que tem bastantes problemas físicos e ele nunca se definiu se ele é um volante, se ele é um meia. Ele jogou um pouco melhor aí no time do Ceni, né? Quando o Ceni colocou ele lá de centroavante, de atacante, né? Mas mesmo assim, nunca foi um jogador, digamos, essencial para o time. Então, eu acho normal tanto a saída dele quanto do Wellington. Agora, o São Paulo precisa se cobrir. Não acho, apesar do crescimento do futebol dele nas últimas rodadas, não acho que o Patrick Lanza ainda seja a solução para o time, como eu acho que o Alexandre é uma aposta, né? Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Alexandro e Thiago Mendes, hein? Que são as possíveis chegadas. Rafa, o que você acha, Rafa, dessa possibilidade aí de sair o Wellington? Acho que vai sair, só não se sabe, né, Rafa, se é agora ou no fim do ano. E o Galopo, hein? Que coisa estranha, né? Que contrataçãozinha tosca, né, Rafa? Pois é, o Galopo foi uma contratação que foi meio um tiro na água, né? Nunca teve um treinador que conseguiu utilizá-lo
da forma que ele jogava na Argentina. Inclusive, tentaram, mas eu não sei se por conta do esquema tático não funcionou como funcionava lá. Então, eu acho que a questão do Galopo, eu acho que é bom para ambos, né? Se o São Paulo conseguir recuperar o dinheiro investido, eu acho que fica bom para ambos. O Galopo vai ficar contente, que pode se tornar pelos times que a gente tem visto na Argentina e o próprio Boca, né? Ele vai para ser titular. E o São Paulo recupera o dinheiro. Então, ele volta a atuar com mais intensidade, né? Com mais frequência, não intensidade, com frequência. Essa palavra está com mais frequência. E o São Paulo recupera o dinheiro investido. Agora, a questão do Galopo, querendo ou não, ele pode ser uma opção de meia para o São Paulo, né? O São Paulo, a gente sabe que não tem meia tirando o Voldemort, como diz o Júlio. O nome que não pode ser pronunciado. Mas tirando ele, o São Paulo não tem meia de ofício, né? A gente tem adaptações e o São Paulo sofre com isso. A gente não pode ficar contando com um jogo que se desponta durante 6 meses de um jogador. A gente não pode ficar contando com oscilações de outro que se espera demais e quando é para mostrar, não mostra. E que é caro. Temos que lembrar disso. Um jogador que é caro e que não está errado. O outro que arrebenta de um lado, mas no São Paulo ele não funciona de jeito nenhum. Então o São Paulo não tem um meio. São Paulo, se desfazendo do Galopo, tem que trazer um meia. Ponto. Um meia que seja meia de ofício. Essa é a minha opinião. Em relação ao Wellington, não tem o problema do Wellington sair desde que o São Paulo recupere um pouco de dinheiro investido, né, na carreira de jogador. Muito embora tenha feito uma baita de uma sacanagem aí, eu acho que foi uma sacanagem com o Wellington de manter o salário de base para alguém que já está jogando há mais de um ano no profissional, mesmo que reserva, não importa. Então, isso eu acho uma baita de uma sacanagem do São Paulo. Quando eu falo do São Paulo, a administração, tá? Óbvio. Não a entidade São Paulo. Mas, infelizmente, quem representa a entidade São Paulo neste momento são aqueles administradores que lá estão. Eu acho que ele deveria ser recompensado por isso, sim. Não vou entrar em detalhe de quanto, tá? Porque isso é extremamente relativo. O meu salário é diferente do salário de um outro administrador, enfim, cada um se põe o seu valor. Agora, se ele sair e o São Paulo recuperar algum dinheiro, eu só espero que o São Paulo, na linha até do que o Fernando já falou, só espero que o São Paulo vá atrás de um lateral esquerdo. Não, na verdade, o São Paulo precisa de 2. Em caso dele sair, né? Porque o Patrick Lanza, esquece. Para mim, ele não tem pique para jogar no São Paulo, nem como reserva. O São Paulo precisa trazer 2. E eu só espero que o São Paulo busque alguém entre 25 e 28 anos. Não dá. Desculpa, o São Paulo está indo na linha do Fluminense, está indo na linha do Corinthians até o ano passado. O São Paulo está montando um sub-50. Sub-50 não funciona. Não dá. O cara passou de 30 anos, principalmente com essas reclamações que eu acho, sinceramente, inadequadas, da questão do Campus Society, né? Da fake grass, é como chama aqui nos Estados Unidos.
Eu acho isso um tremendo absurdo. São Paulo tem jogadores, muitos jogadores acima de 30 anos, já tem isso no elenco. Né? E está tentando trazer mais jogadores acima de 30 anos. Se for para trazer o Alexandro, eu prefiro a renovação do Wellington. Primeiro, mais barato, o jogador já está no time, já está adaptado, e ele vem mostrando, querendo ou não, os haters, eu não quero saber, estou falando de futebol, querendo ou não, ele vem mostrando evolução. Pode ser pequena, mas a cada jogo ele vem mostrando uma evolução. Eu e o Júlio até conversamos sobre isso hoje no Twitter. Realmente, Júlio, parece que estamos montando um time de Master. Só falta trazer o Diniz de volta, que pelo amor de Deus não façam isso. Nem se o Zubeldia sair para ir para o Equador. Que esqueçam, risquem o nome do Diniz, transformem o Diniz igual transformaram o Luxemburgo. No São Paulo, persona non grata. Não tragam. O Diniz é horroroso. Não dá. Então, para mim, assim, essas duas saídas, eu não faço objeção, mas depende da administração o que eles vão fazer. É isso, meu caro. Eu concordo com você. Vejo que a saída do Galopo tem que vir um meia para o São Paulo. Eu concordo com isso. Depois o Victor vai falar, lá na frente, quando a gente falar daquele de quem não falamos, nós vamos comentar isso de novo. Isso vai fazer falta daqui a pouco começa o brasileiro aí, né? Vitão, você, meu querido, sai o Wellington, sai Galopo, o que a gente vai fazer, Vitor? Tá tudo bem com isso aí? O que você fala? Solta o som, porque você tá mudo. Ai, tô na caixinha. Aê. Quando eu tava respondendo o Gabriel, que tá acompanhando a gente no X aí, que ele falou que a maior preocupação seria o Zubeldia ir para o Equador ou não, o que eu falei que a maior preocupação não devia ser o Zubeldia ir para o Equador, até porque eu não acredito que ele vá, ou tem outros meios de lidar com isso e tal. Eu acho que a maior preocupação do São Paulo é essa, lateral esquerda. Lembrando que se, por exemplo, o São Paulo decide aceitar a proposta do Southampton, que vem aí, e não deve ser muito alta, porque é um jogador que já pode assinar pré-contrato, para não ficar no prejuízo, o São Paulo não tem lateral esquerdo. Tem o Patrick Lanza, que tem 15 jogos no profissional, e que oscila, tem jogo que vai bem, tem jogo que vai mal, isso é normal, né? O São Paulo precisa ter uma avaliação no final do ano se ele vai ser na posição, ele já está evoluído o suficiente para isso, ele precisa ser emprestado para ganhar rodagem e tal, que eu particularmente acho que seria o caso, desde que renovado o contrato antes e tal, mas a preocupação é essa. O Wellington é um lateral razoável, etc e tal, eu posso até concordar com isso, lembrando, ele tem bons números defensivos, os números ofensivos aí sim ele deixa a desejar um pouco, mas no mundo não tem lateral esquerdo. Então o Wellington vai fazer falta. Foi um erro da administração de São Paulo, não só dessa, da administração anterior, que nunca apostou, e sim, Júlio, você está corretíssimo, faltou carinho e cuidado com o Wellington, porque era o jogador que não era visto como uma joia, mas é um bom jogador para você não gastar dinheiro para comprar elenco. E agora o que o São Paulo vai fazer? Gastar dinheiro para contratar um jogador possivelmente inferior e você não teve uma adaptação. Porque mesmo que você contrate um cara, ele se adaptar, você perdeu aí uns 3 meses que vai fazer falta. E você tem um cara que já está adaptado ao clube ali jogando. Então, já foi um erro. O erro tá aí, o Wellington não vai ficar. E é o seguinte, o São Paulo tem que amargar um prejuízo se não tiver com o lateral esquerdo engatilhado. E não é ir na grife. Alexandro. Pô, o São Paulo pensando no quê? No Alexandro que jogou a Copa, que jogou na seleção brasileira? Esse Alexandro não existe mais. O Alexandro é zagueiro da Juventus porque não tem mais pique de fazer profundidade. O esquema do Zubeldia é que ele precisa dos laterais dando profundidade toda hora. O que se espera que o Alexandro vai fazer o que o Wellington faz? Ele faz isso 2 jogos.
e fica 6 meses no estaleiro, eu te garanto. Na Juventus, jogando de lateral, tá bom, é um futebol mais intenso, mais físico. Tá jogando de zagueiro, pela esquerda, num esquema de 3 zagueiros, já não tava aguentando, tava se contundindo, contusão muscular toda hora, não é contusão de pancada. Então, até adiantando um pouco a pauta, mas o Alexandro é um erro, e o São Paulo precisa fazer scout, nisso eu concordo profundamente com o Rafael, tem que ser jogador ali de 23 a 26 anos, que já não é uma aposta, mas também não é um jogador que você vai ter um ganho esportivo com ele, e na boa, não é tão difícil. Eu, nessas semanas que passou, já prevendo que o Wellington não ia ficar, eu decidi fazer um scout com as ferramentas que eu tenho. Eu selecionei 8 laterais parecidos com o Wellington, de profundidade e tal, alguns até com uma participação em gols melhores. Se quiserem, depois a gente pode até fazer um raio-x dos nomes que eu peguei. Alguns brasileiros, alguns que estão na Europa e alguns que não estão. Respondendo o Gabriel aí, o que esperar de Igor Vinícius, Rafinha e Morena nessa temporada? Rafinha, eu não sei se consegue voltar a jogar em alto nível, depois da condição que ele teve na idade que ele teve. De qualquer jeito, é um jogador que já não queria estar jogando esse ano e em 6 meses vai se aposentar. Então, o que esperar? O que vier dele é lucro. Eu acho que dá para esperar ele ali nos bastidores, ajudando a apaziguar o vestiário, manter o time unido. O que a gente tem de informação é que é um elenco que tem grupos que se dão mais ou menos bem e que o Rafinha é o grande conciliador desse vestiário. Então, algumas informações chegam que é mais ou menos assim que funciona o vestiário de São Paulo. Então, o que dá para esperar esportivamente do Rafinha? Não sei, acho que ninguém sabe. E o que vier dele é lucro. Acho que o que ele veio fazendo em São Paulo ele já fez. Moreira, a gente tem que esperar a evolução dele. Ele tem que evoluir um pouco mais, oscilar um pouco menos, mas acho que é um jogador que tem bola. Igor Vinícius, para mim, é um dos jogadores que melhor joga nessa temporada. Aquilo lá, o Igor Vinícius que nós temos é o Igor Vinícius que nós sempre teremos. É um jogador com seus altos e baixos, tá? Mas me parece um pouco menos irregular. Igor Vinícius antes fazia uma partida 8 e uma partida 2. E hoje eu acho que ele oscila ainda, mas do 7 ao 4 ali, sabe? Não é mais um jogador tão imprevisível. E até os números dele nessa temporada são bastante bons, né? Dentro do que se espera do Igor Vinícius. Eu falei, os 2 laterais de São Paulo são aqueles laterais de encher os olhos. E olha que, tipo, quando eu comecei a assistir mais a fundo futebol, tinha no São Paulo Zé Carlos e Serginho. Serginho um monstro, Zé Carlos nem tanto. E, cara, hoje os laterais que eu vejo de São Paulo seriam no máximo bons reservas na época. Só que hoje, cara, é o que até numa live que eu tava com o Fernando eu comentei. Igor Vinícius é o cara que é o terceiro lateral que mais acerta cruzamento no Campeonato Brasileiro. Ou seja, laterais são posições que estão em falta no mundo. Você pode ver o Bahia do Rogério, joga com um ponta improvisado de lateral. Por quê? Porque não tem lateral. Então, o Wellington vai fazer falta, mas o erro tá feito. Agora, o São Paulo não pode liberar ele agora, vai ter que amargar o prejuízo se não tiver com um lateral com as mesmas características, força física, profundidade, vai ao fundo toda hora. Se não tiver com isso engatilhado, não vende. E aproveitando a aproximação com o Boca, eu acho que a gente até poderia fazer negócio nisso. Cobra um pouco menos caro no Galopo aí, estão falando de 3 milhões de euros, né? Cobra menos dele e traz o bom lateral que eles têm lá, o Lautaro Blanco. Boa 3 idade, milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Isso, boa, 3 milhões de dólares. Bom número de assistências na carreira. É um dos jogadores que, por acaso, eu fiz scout. Precisa adoçar um negócio? Dá um Mendy junto e já abre espaço para um estrangeiro. E é isso que São Paulo tem que fazer. Ser esperto nessa janela e não trazer o Alexandre. E Galopo, já me estendi um pouco, vou ser bem rápido no Galopo. Galopo é a contratação que não devia ter sido feita se eu visse em Rogério Ceni na época, porque não era uma posição que o São Paulo tem carente. Hoje o São Paulo tem muitos jogadores na posição, então acho que ele sair é vantajoso para todo mundo. Eu emprestaria por um valor, porque Nestor é sempre um jogador que se espera que vai vender, e aí o São Paulo pode ficar
reduzido na posição. Mas assim, Galopo, até eu já cornetei ele, que é o jogador que você não sabe onde joga exatamente. Se ele é segundo volante, se ele é terceiro homem de meio de campo apenas, se ele pode ser meia, se ele pode jogar pelo lado, se ele tem que ser centroavante, que para mim ele marcou muito gol por acaso naquela época, mas eram as piores performances dele, ele parece não se achar naquela posição, mas simplesmente opinião. Só que assim, se sair também não é uma grande perda, porque o São Paulo hoje tem o Alisson jogando muita bola, então não dá para tirar. Tem o Bobadilha, que eu acho melhor que o Galopo já. E você tem Michel e Rodrigo Nestor para aquela posição. Então, se é para perder alguém para enxugar orçamento, fazer e comprar posições que o São Paulo precisa mais, então o Galopo é uma perda aceitável, na minha opinião.